Boa tarde, turma. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa atividade de produção textual e hoje nós vamos falar sobre o editorial. Editorial é um gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento. Popularmente, o editorial contém a opinião do dono do veículo. A opinião contida no editorial procura orientar e influenciar a opinião pública. A decisão temática é tomada pela diretoria, funcionando o editorialista como porta-voz do veículo. Logo, supõe-se que seja uma pessoa alinhada com a instituição. Veiculadas em jornais e em revistas como a Carta ao Leitor, o Artigo de Opinião, os Classificados, entre outras. Então, o editorial é um gênero textual de cunho jornalístico. Ele não tem opinião própria, o autor do editorial ele não pode dar a sua opinião, porque é a opinião do jornal, certo? Da empresa. Ele não pode ter a opinião própria do editor. O editor vai falar em nome da empresa. Mesmo que ele não concorde com a opinião da empresa, mas ele tem que falar a opinião da empresa. Ele não pode, ele tem que ficar isento de opinião. O editorial se constitui das seguintes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é retratada a ideia principal, que será discutida adiante. Assim, por meio de uma leitura bem atenciosa do primeiro, quando muito do segundo parágrafo, temos condições de detectar acerca do assunto em questão. Então, aqui está relatando o que deve conter na introdução de um editorial. No desenvolvimento, o corpo do editorial, nessa parte são expostos todos os argumentos, justificados por comentários e opiniões por parte do próprio jornal acerca do assunto discutido. Na conclusão, como o próprio nome já nos indica, representa o fechamento das ideias antes abordadas. Ou seja, geralmente se apresentam as devidas soluções para o problema levantado durante todo o texto. Como também, em vez de se pautar por esse aspecto, pode apenas possibilitar que o leitor reflita sobre o assunto. Então, aqui está as três partes principais que contém um editorial jornalístico. Quais são as características do texto editorial? O editorial expressa a opinião de um jornal ou revista a respeito de um assunto da atualidade. Possui intenção de esclarecer ou alertar os leitores, persuadi-los modificando seu ponto de vista a respeito de determinado assunto ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. Desenvolvimento estruturado a partir de exemplificações, comparações, depoimentos, pesquisas, dados estatísticos, citações e retrospectivas históricas. Linguagem clara, objetiva e impessoal. Predomínio do padrão culto formal da linguagem. Verbos em geral no presente do indicativo e na terceira pessoa do singular. Então aqui estão as principais características de um editorial, né? Que os verbos devem estar no presente do indicativo, que é um fato verdadeiro, e na terceira pessoa. E quem vai escrever o editorial não pode dar a sua opinião pessoal, ele é impessoal, porque é a opinião de uma empresa, de um jornal ou de uma revista. Como fazer um editorial? Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Você não pode chegar, vou fazer um editorial sobre isso sem conhecer a notícia, sem conhecer o que você vai falar. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo,
ele pode não seguir o padrão proposto. Tipos de editoriais. Os editoriais podem estar incluídos em diversas seções de jornais, revistas, sites e outros lugares. Podem falar sobre política, economia, moda, esporte. Geralmente, quando veiculados, os editoriais não recebem assinatura. São textos que representam um grupo. Então, o autor do editorial, ele não pode assinar como se fosse ele que estivesse escrevendo. E sim, é um grupo. É assinado com o nome da empresa. Argumento e persuasão. Quando pensar em como fazer um editorial, esse é o modelo mais comum. Geralmente são textos mais tendenciosos, que têm como objetivo convencer ou induzir o leitor. É muito utilizado nos textos sobre políticas. Então aqui nós temos o exemplo de um editorial que ele vem lá nos jornais ou nas revistas como carta ao leitor. A empresa como se estivesse escrevendo uma carta para você que está lendo, para nós que estamos lendo, certo? Como se fosse uma carta mesmo. E vamos agora à nossa atividade. Essa semana nós vamos lá no nosso livro didático. Antes da leitura no livro didático, da página 47, leia os fragmentos e copie e responda as questões 1, 2 e 3. Então você vai ler o texto que está na página 47 e vai copiar essas 3 questões e responder. Nas páginas 48 e 49, você vai ler os textos e responder as questões da página número 50. Quais são as questões? Número 4, 5 e 6. Tá bom? Bons estudos e espero que vocês se dediquem bastante aos estudos de vocês e que em breve possamos estar juntos novamente em sala de aula, né? Até a próxima e fiquem com Deus.